Olá! Então hoje a gente vai começar aqui a segunda videoaula sobre as teorias da administração e nessa segunda aula a gente vai trabalhar sobre a teoria da burocracia. A gente sempre tem como ideia que burocracia é algo ruim, mas na verdade a teoria que está por trás dela é exatamente o oposto, é tentar garantir a eficiência e eficácia de um processo, ok? Como é que ela surge? Ela surge primeiro por causa de uma mudança nas empresas que começa a ocorrer depois da Revolução Industrial. Como eu falei para vocês na aula anterior, né, a teoria da administração científica ela surge com a Revolução Industrial, um pouco depois, onde a maioria das empresas trabalhava com a ideia de chão de fábrica, ou seja, eram indústrias. Aqui começam a surgir diversos outros tipos de empresas que não tinham o chão de fábrica. Então, por exemplo, bancos, empresas de comunicação, empresas de seguro, empresas imobiliárias que só trabalham com aluguel, empresas imobiliárias que trabalham com construção, que daí não tem o chão de fábrica, mas tem obras, né, espalhadas. Então, esse tipo de empresa começa a ter também um grande número de funcionários, também elas são extremamente grandes, complexas de gerenciar, mas a ideia de discutir movimentos, de discutir a organização racional do trabalho, ela vai perdendo um pouco a vez aqui, porque como eu não tenho o chão de fábrica, eu estou gerenciando pessoas que têm um treinamento melhor, pessoas com melhor formação, muitas delas já com uma graduação, eu preciso ter outros tipos de gerenciamento. Então, como é que surge a ideia da burocracia moderna? Surge com a ideia da economia cada vez mais monetária, ou seja, cada vez mais pessoas estão trabalhando para outras pessoas dentro dessas empresas, o que vai garantir a centralização da autoridade, ou seja, eu tenho grandes empresas que têm um grande número de funcionários que pagam esses funcionários, e exatamente por eles pagarem esses funcionários, eles podem estabelecer a autoridade sobre esses funcionários. Isso é um princípio básico da burocracia. Além disso, eu tenho principalmente um crescimento qualitativo e quantitativo das tarefas administrativas. Ou seja, eu tenho um número cada vez maior de tarefas administrativas, de coisas que eu preciso executar dentro da minha empresa, e elas são cada vez mais complexas. A ideia do crescimento qualitativo é isso, quer dizer que a qualidade dessas tarefas, ou seja, a complexidade dessas tarefas, ela vai aumentar. E eu estou buscando, né, eu como gerente, como administrador, uma eficiência como beta, buscando a superioridade técnica e operacional. Por que que eu quero a superioridade técnica e operacional? Para que eu possa, a minha empresa, se destacar. Então, se eu, por exemplo, eu sou uma empresa de seguros e eu consigo atender o meu segurado de forma mais rápida, eu tenho uma superioridade técnica operacional em cima de outras empresas e aí eu vou me destacar no mercado. Essa seria a ideia, ok? Bom, então o princípio básico da burocracia é extremamente importante para o pessoal da arqueologia, porque ela vai estabelecer muitas das bases do que nós temos hoje, é que todos os tipos de comunicação devem ser documentados, buscando o máximo de eficiência. Vamos relembrar lá o que eficiência é o planejamento, ou seja, as etapas que devem ser executadas para atingir um determinado objetivo. Essas etapas que são planejadas para a burocracia, elas devem ser documentadas. Por quê? Para que eu possa analisá-las depois. Olha, um determinado caso foi executado dessa forma e nós atingimos objetivos. Um outro caso foi executado de uma forma um pouco diferente e não atingiu os objetivos. Se eu tenho os dois casos documentados, eu consigo descobrir qual é a melhor forma de executar aquele processo. Essa seria a ideia. Além do que, quando se descobre a melhor forma de executar uma determinada coisa, por exemplo, de executar uma hipoteca, de fazer um empréstimo, assim por diante, eu posso realizar um treinamento com os demais funcionários, mostrando para eles, olha, a gente vai executar dessa seguinte forma, e a gente pode cobrar dos funcionários que eles executem daquela forma através da documentação, ou seja, olha, o processo é o seguinte, você tem que fazer sempre assim. Se o sujeito faz
de forma diversa, vai ficar documentado tudo que ele fez de forma diversa. Isso vai me ajudar a eu fazer a cobrança. A autoridade, a gerência pode cobrar dos seus funcionários do porquê ele executou determinada atividade de forma diversa daquilo que era o padrão. Isso se chamava então de gestão de conhecimento, registros históricos como forma de armazenar a memória da empresa, tanto em termos de evolução de processos, como de comprovação de que aqueles processos levavam, a forma como aqueles processos estão sendo executados, levavam aos objetivos, ou seja, levava à eficácia. Então eu precisava ter esses registros históricos. E como eu preciso ter esses registros históricos, eu preciso documentar todos eles. Para evitar o quê? Para evitar esse tipo de coisa. O sujeito vai embora da empresa e aquela tarefa que ele fazia, ninguém mais sabe fazer. Tá? Isso é bem comum nos princípios da administração e até hoje, às vezes, acontece esse tipo de situação e você tem que evitar isso. Evitar que uma pessoa só detenha o conhecimento sobre a execução daquela tarefa. Ou seja, se ela nunca documentar como ela fez aquela tarefa, no momento que ela vai embora, seja porque foi demitida ou porque pediu demissão, foi trabalhar em outra empresa, você vai perder aquele conhecimento. Então esse era o princípio da gestão do conhecimento e o princípio da documentação daquele conhecimento. Então, mesmo assim, apesar de ser um modelo que trabalha muito com a ideia de documentação, de processo, ele ainda era um comportamento bem mecanicista, tá? Então a ideia do que eu tinha que racionalizar os meus modelos de operação, ou seja, para eu fazer um empréstimo eu tenho que fazer sempre da mesma forma, para eu executar uma hipoteca eu tenho que executar da mesma forma, para eu pagar um seguro eu vou executar sempre o mesmo procedimento e assim por diante. A gente ainda vê hoje isso em várias empresas, e a ideia do modelo racional era essa, era sempre você ter uma forma única de executar aquela tarefa. Isso adivinha também para auxiliar e era auxiliado pelos avanços tecnológicos, começa a surgir os primeiros computadores, os primeiros sistemas de informação que exigem uma padronização, me permitia controle, como eu já exemplifiquei, ou seja, eu sei exatamente o que o sujeito fez, sei como ele fez e posso cobrar dele porque ele fez da forma que ele fez. E me ajuda a ter a previsibilidade, ou seja, a ideia da previsibilidade é o quê? Que eu vou saber como as próximas tarefas vão ser executadas. Então, se eu estabeleço a forma que um empréstimo deve ser executado por uma determinada um banco, ele vai ter algumas regras, eu sei que qualquer pessoa que chegar lá vai ter que seguir aquelas regras. Então, eu tenho uma previsão de como a empresa vai se comportar no futuro. Bom, extremamente importante aqui, documentos. É claramente colocado isso dentro da teoria da burocracia. Devem ser documentadas todas as normas e regulamentos da empresa, que devem primar pelo caráter legal e definidos com antecedência. Ou seja, todo mundo tem que saber as regras do jogo dentro da empresa antes da gente começar a partida. E isso era o que se estabelecia de legislação própria, tá? Não é só a legislação federal, estadual, municipal, que é importante, mas a legislação da própria empresa, ou seja, como eu vou executar as tarefas dentro da empresa. Eram os manuais, esses manuais de procedimentos deveriam ser muito bem documentados e executados, certo? Isso é extremamente importante, essa parte da documentação. Surge aqui toda a ideia de manuais de procedimentos e as várias versões de manuais que vão ser seguidos a partir dessa teoria. Então, para finalizar a questão da teoria da burocracia, ela tinha como principais normas abranger todas as áreas da organização, ou seja, nenhuma parte da organização da empresa
não poderia se dar o luxo de não seguir as regras e normas da empresa. A ideia é que, para que isso funcionasse, eu deveria ter uma estrutura social racionalmente organizada, ou seja, começa a surgir aqui a ideia dos organogramas. Quem faz o quê, onde, como, quem se reporta a quem. A autoridade tinha o poder de coação sobre os subordinados, a ideia de fiscalização e de indicar para eles como eles deveriam fazer. Volta, ou seja, você mantém aqui a da administração científica a ideia de ordem e disciplina, certo? O gerente manda e você obedece. Deveria ter uma ideia de que a padronização é relevante, ou seja, todo mundo deve seguir aqueles padrões, e isso traz segurança para o sujeito. E deveriam ser formalizadas as comunicações por escrito, para comprovar e proporcionar a comprovação de que aquilo foi executado e a documentação futura de que aquilo foi feito conforme as regras. Então, nesse modelo aqui, tudo deveria ser feito por escrito, assinado. É aqui que vai surgir realmente a ideia das chancelas, das assinaturas. Eu preciso comprar determinado material, quem é que deve autorizar? Passa por fulano, beltrano e ciclano. Então esses três vão ter que assinar. É a ideia realmente que a gente tem na cabeça da burocracia. Isso, obviamente, gera, às vezes, um atraso, mas, por outro lado, me garante também que decisões são executadas de forma pensada, ou seja, em vez de uma pessoa só tomar decisão, às vezes eu tenho duas, três pessoas que vão decidir, por exemplo, sobre comprar uma máquina nova, ou contratar um novo funcionário, ou qualquer outra decisão que precise ser tomada dentro da empresa. Não fica somente ao cargo de uma pessoa, e sim de várias pessoas. Ok? O que os seus apoiadores, os seus criadores, Max Weber, um deles, né, diziam que podia proporcionar a burocracia? Diziam que sim, era possível, a burocracia deveria prover a eficiência e eficácia, por quê? Pela própria funcionalidade da burocracia, ou seja, a documentação e a possibilidade de eu rever o que aconteceu, pela sistematização e divisão dos trabalhos, dos direitos e dos poderes, porque isso tornava bem claro como é que a empresa funcionava, pela definição das atribuições de cada participante, ou seja, ninguém poderia indicar que não fez o trabalho porque não era sua responsabilidade, não, cada um sabia exatamente o que deveria fazer, pela definição de cargos específicos para cada um, ou seja, de antemão tu sabia quais eram as tuas responsabilidades, pela determinação da capacidade de comando de cada um, ou seja, o organograma, a hierarquia, quem manda em que sentido, e pela especialização e diferenciação das incumbências, que retorna um pouco o que a gente tinha lá da administração científica, só que aqui é uma especialização um pouco mais de alto nível, enquanto lá era uma especialização operacional, de executar, por exemplo, uma determinada atividade num torno ou numa outra máquina. Aqui era a especialização de funções. Então, o que o gerente de contas faz, o que o gerente de negócios faz, o que o funcionário que trabalha com empréstimos faz, o que o funcionário que trabalha com a captação de novos clientes faz e assim por diante. Tá? Que eu tenho a ideia da especialização é a mesma, só que eu tenho mais funções um pouco mais de alto nível do que as funções que eram pensadas lá na administração científica. Então, os ganhos que eles imaginavam para isso era uma maior rapidez para a tomada de decisões, porque era tudo documentado, então eu sabia que as regras eram essas, se tu cumpria todas as regras eu poderia rapidamente decidir por um lado ou por outro. Uma única interpretação, se eu tinha regras bem definidas e bem documentadas, sempre que eu recebia problemas ou decisões semelhantes, eu poderia tomar a mesma decisão. A uniformidade das rotinas, que vai auxiliar todo mundo nos seus processos. Então, para eu fazer um empréstimo é sempre da mesma forma, para eu alugar um imóvel é sempre da mesma forma. A definição de atribuições e responsabilidades, como a gente já viu anteriormente. A valorização da uniformidade, ou seja, todo mundo é tratado dentro da empresa e os seus clientes da mesma forma, o que vai gerar um padrão para a empresa.
Eles consideravam ganha a subordinação independente da história, ou seja, por exemplo, um funcionário muito antigo, um funcionário muito novo, ele era subordinado à sua cadeia de comando, não importa quem estivesse na cadeia de comando, ok? Chega um gerente novo, ele vai ser o gerente daquele conjunto de funcionários, não importa se ele é mais novo na empresa do que os seus subordinados. A confiança na empresa e vice-versa, porque com as regras bem definidas você poderia confiar que seria executado tudo da mesma forma. E os funcionários também tinham essa confiança de que se eles executassem, entre aspas, o seu trabalho direito, ou seja, seguindo as normas, eles não seriam responsabilizados por isso. E a estruturação da hierarquia, que também era considerado algo importante na época, certo? Então, o que nós temos aqui é a criação, né, dentro da teoria da burocracia, dos grandes escritórios, certo? Então surge a ideia de que eu vou sair para trabalhar, eu não vou trabalhar no chão de fábrica, né? Então é somente no chão de fábrica, claro que continuava a ter indústrias, continuava a ter chão de fábrica, mas existia a possibilidade agora de eu ir trabalhar, por exemplo, num escritório e eu era um funcionário dessa empresa e eu nunca chegar perto de uma máquina para executar um trabalho manual. E sim, era um trabalho mais intelectual, só, por exemplo, dentro de uma empresa, utilizando computador ou uma máquina de escrever no início e assim por diante. Então, essa é a ideia da teoria da burocracia. Ok?